Só um instante. Pronto. Vamos lá, né? Essa aula, ou nessa parte da aula, nós vamos analisar exatamente os princípios, né? Mais especificamente os princípios da administração pública. Aqui eu queria pedir a vocês que vocês relembrassem tudo aquilo que a gente já tinha falado sobre princípios, né? Então, perceba o seguinte, em regra, quem está fazendo direito administrativo 1 é porque ele já passou pela disciplina de instituições de direito público e privado. Na disciplina Instituições de Direito Público e Privado, nós vimos as normas jurídicas e nós vimos também as fontes do direito. Dentre essas fontes do direito, nós vimos exatamente as chamadas normas princípio. E entendemos um pouquinho mais, quando vimos as fontes, nos chamados princípios gerais de direito, né? E lá nós vimos toda uma construção de qual é o pensamento, qual é a teoria existente para os princípios. Então, nós entendemos que princípio são ideias basilares, ou seja, ideias fundamentais, ideias a partir das quais você vai começar a construção de um determinado pensamento. Então, quando você inicia qualquer atividade, você tem que iniciar essa atividade pelos seus fundamentos, ou pelos seus alicerces. Pois bem, os fundamentos, os alicerces do direito administrativo, ou de qualquer ramo do direito, são exatamente os princípios. Então, por isso que a gente tem que entender. E como cada ramo tem as suas especificidades, as suas especialidades, então você tem que entender que esses princípios, essa ideia geral que existe de princípios, ela vai ter um tratamento específico quando você está cuidando dos princípios de um determinado ramo. Então você vai ter uma forma de enxergar princípios específicos para aquele determinado ramo. Como não podia deixar de ser diferente, nós estamos estudando o direito administrativo. Então, você tem princípios que são aplicados somente para o direito administrativo, ou em primazia, em predominância para o direito administrativo. Nesse ponto, eu queria também fazer outra consideração. Então, você vai relembrar princípios, aquelas ideias gerais, mas a nossa análise nesse momento vai ser de acordo com as especificidades, com as peculiaridades do direito administrativo. Uma dessas primeiras peculiaridades dos princípios dentro do direito administrativo é a Constituição, ela é uma norma genérica. O que é uma norma genérica? É uma norma que ela trata de premissas, ou seja, ela estabelece as linhas gerais em que cada um dos ramos vai ser estabelecido, certo? Então, ela estabelece linhas gerais. Como ela estabelece linhas gerais, nem sempre essas linhas gerais você consegue aplicar de imediato. Então, você começa a perceber que você vai tentando fazer com que aquela ideia ela seja posta em prática, ela seja concretizada, né? É a concreção dessas ideias. Nessa atividade, você trazer uma atividade que está na ideia para a prática, ela é uma abstração para o concreto, você tem a necessidade, muitas vezes, de algumas especificidades, de algumas peculiaridades. Então, por isso que, quando você percebe, a Constituição, ela não consegue estabelecer todos os princípios de todos os ramos do direito. Então, por isso que nós dizemos que na Constituição existem os princípios principais, mas não quer dizer que são os únicos princípios daquele determinado ramo. A mesma coisa aconteceu no direito administrativo.
Então, quando você vai lá no artigo 37 da Constituição Federal Brasileira, e aí vocês, estudantes de outros países, podem também consultar suas constituições e saber quais são os princípios administrativos que foram estabelecidos dentro da sua Constituição. Nós temos aqueles princípios que foram estabelecidos dentro da Constituição, mas os princípios que vão vigorar dentro da administração pública não são somente aqueles que foram elencados pela Constituição. Você vai ter outros princípios que também vão ser necessários e também vão ser acolhidos dentro da sua doutrina, dentro da jurisprudência. Então, por isso que nós dizemos que dentro dos princípios da administração pública, nós temos os princípios explícitos, são aqueles que estão previstos expressamente dentro da Constituição do país, e os princípios implícitos, são aqueles que não estão expressamente dentro da Constituição, mas que você consegue deduzir, e que também compõe o seu sistema jurídico, ou aquele determinado ramo do direito. No caso aí, esses princípios eles podem ser extraídos da legislação, podem ser extraídos da doutrina, podem ser extraídos da jurisprudência. Então, existem formas de você deduzir ou de você constatar que esses princípios existem e que eles também são aplicáveis. Tá certo? Então, a primeira coisa que você precisa entender é isso. É entender o que é princípio, que cada ramo do direito vai ter seus princípios específicos e que esses princípios, eles podem estar previstos na Constituição, mas também eles podem estar previstos em outras fontes do direito, não obrigatoriamente somente na Constituição. Então, por isso você tem os princípios explícitos e implícitos, ou expressos e implícitos. E a gente vai começar com o nosso tema, são princípios da administração pública, ou princípios na administração pública. Nós vamos iniciar esse nosso estudo exatamente nos princípios expressos, ou também chamados princípios explícitos. Né? Então, é a nossa primeira atividade, ou a nossa primeira análise. Nos princípios expressos ou implícitos, a gente tem que analisar exatamente o artigo 37 da Constituição brasileira. E o artigo 37 da Constituição brasileira, ela estabelece 5 princípios expressos ou explícitos dentro da Constituição: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Muitas pessoas, para facilitar a memorização desses princípios, criam siglas, né? Então, a sigla criada para esses 5 princípios, ou o acróstico, né? Como algumas pessoas também chamam, aquelas pessoas que estudam a linguagem, eles lidam muito com esse termo, né? Chamado de acróstico, é LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A primeira letra de cada um dos princípios. Então, nós vamos começar a nossa análise exatamente pelos princípios explícitos e depois nós vamos fazer a nossa análise dos princípios implícitos. Como nós já advertimos aqui, pela nossa carga horária, nós não vamos conseguir fazer a análise de todos os princípios. Então, nós vamos analisar os principais, ou aqueles que são mais utilizados. Então, os explícitos são todos, e os implícitos nós escolhemos alguns, exatamente para que vocês possam fazer esse acompanhamento. Tá certo? Bem, baseado nisso, eu vou fazer aqui a projeção de outro PowerPoint aqui com vocês, tá certo? Só um instante.
Bem, então, vamos começar a nossa análise por esse primeiro princípio explícito, né? Que é exatamente o princípio da legalidade. E a gente tem que perceber, quando a gente fala legalidade, ou seja, que tudo que vai ser feito tem que ser feito de acordo com a lei. A gente tem que entender o que é essa lei, né? Nós temos que ter essa compreensão. Então, vamos ver se a gente consegue fazer uma análise mais acurada sobre esse princípio, né? Primeiro de tudo, esse princípio, ele tem duas previsões dentro da Constituição. Tem uma previsão dentro dos direitos fundamentais, está lá no inciso 2 do artigo 5º, onde esse inciso 2 ele diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E nós sabemos que aqui, nesse inciso 2, ele tem duas interpretações, né? Esse inciso, ele é visto de uma forma para o setor público, desculpa, e ele é visto de outra forma para o setor privado. Para o setor público, como é que ele é visto? Ele é visto exatamente que o administrador público, ou quem faz parte da administração pública, sejam os gestores, aqueles que emanam ordens, ou sejam os agentes, aqueles que executam essas ordens, eles têm que obedecer à lei. Então, dentro do setor público, as pessoas que estão dentro do setor público, elas só podem fazer aquilo que está na lei. Se uma determinada atividade não foi prevista na lei, ou uma parte dessa atividade que a pessoa quer praticar não está prevista na lei, ele não pode fazer. Por quê? Tudo aquilo que não está na lei é proibido. Então, tanto ele só pode fazer o que está na lei, como também ele não pode fazer nada que não está na lei. Essa é a interpretação para o setor público. Para o setor privado, esse mesmo princípio ele é visto de uma maneira diferente. Como é que ele é visto? Você pode fazer tudo aquilo que não seja proibido por lei. Mas hoje em dia esse princípio ele foi atualizado. Você pode fazer tudo aquilo que não seja proibido de acordo com o direito. Direito esse concebido como sendo um conjunto de normas jurídicas, ou seja, o conjunto das normas que compõem o direito do seu país. Então, existe uma visão onde na legalidade você só pode fazer o que está na lei e o que não estiver é proibido terminantemente. E para o setor privado você pode fazer tudo aquilo que não seja proibido pelas normas jurídicas. Então, você percebe que, como nós estamos tratando da administração pública, nós estamos tratando do setor público. E, ao tratar do setor público, nós temos exatamente que fazer essa inferência, ou seja, a gente tem que fazer essa análise. O que é que nós vamos considerar como lei, né? Então, a gente tem que fazer essa análise. O que é que eu posso considerar como lei? E aí, quando você começa essa discussão para entender o que é lei, você vai ter tanto um sentido formal de lei, como também você vai ter um sentido material de lei. Você vai ter os dois sentidos, né? Tanto formal quanto material. E aí, o que é a lei em sentido formal? A lei em sentido formal, ou em sentido estrito, ou restrito, ou sentido próprio, seria uma norma jurídica, que ela também é geral e abstrata, onde ela regulamenta uma conduta. E essa regulamentação da conduta humana, ela é oriunda do legislativo e sancionada pelo executivo. Então, o que quer dizer isso? Que a lei é um elemento cheio de formalidades. E aí o que quer dizer ser um elemento cheio de formalidades? A forma como ela é originada.
e a forma como ela vai ser elaborada, como ela vai ser produzida, ela já tem toda uma normatização, ou seja, já tem todo um conjunto de normas que regulamenta como ela vai ser originada e como ela vai ser aplicada, tá certo? Então, a origem dela pode partir do executivo, do legislativo e até do povo, mas a tramitação dela, ou seja, os atos para que ela seja efetivamente definida ou ela seja efetivamente estabelecida dentro do Estado, tem que passar obrigatoriamente pelo legislativo e depois pelo executivo, até que ela possa ser aplicada a toda a comunidade. E aí, quando você analisa esse conjunto de procedimentos, esse conjunto de regras para você fazer uma nova regra, você não está se baseando no conteúdo dela, você não presta atenção no conteúdo. Você presta atenção no quê? Na forma que ela vai assumir, no procedimento que ela está sendo elaborada. Então, você se preocupa mais com o recipiente do que com o conteúdo. Isso aqui é o sentido formal da lei. O sentido material, tá? No lado oposto, né? Enquanto que no sentido formal você se preocupou com o recipiente, com a forma, com o procedimento dessa lei, no sentido material você vai se preocupar exatamente com o conteúdo, com a matéria, com a substância, ou seja, com aquilo que é importante, aquilo que é vital. Pois bem, professor, então, quando a gente está tratando de lei, eu vou, no caso, atentar, ou eu só vou me preocupar com a parte formal, ou só com a parte material, ou eu tenho que me preocupar com os dois? Na verdade, você vai ter que se preocupar com os dois, tá certo? Você vai ter que se preocupar tanto com a parte formal, como também com a parte material. Na verdade, você vai ter que se formar, você vai ter que atentar para os dois aspectos. Você não pode dar vazão só a um aspecto e nem somente ao outro. Você tem que dar vazão aos dois aspectos. E se tiver um conflito entre os dois, tem que analisar de caso a caso. Certo? Bem, baseado nisso, o outro ponto que você deve atentar quando você está analisando uma lei ou quando você analisa a finalidade da lei, você tem que entender que a finalidade de toda lei é proteger a liberdade e a propriedade do indivíduo. Então, as leis, elas visam isso, proteger a liberdade e a propriedade do indivíduo. Mas o que acontece? Quando você começa a fazer essa análise, você começa a perceber uma coisa. A lei, ela visa a liberdade. Então quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa? Não. Você tem que atentar que nós temos dois tipos de liberdade. Existe uma liberdade qualitativa e uma liberdade quantitativa. E esses dois tipos de liberdades, elas são diferentes. Então você tem uma liberdade quantitativa e uma liberdade quantitativa. E aí qual é a diferença entre elas? Né? Na liberdade quantitativa, realmente é aquele primeiro pensamento de liberdade que as pessoas têm. Qual é esse primeiro pensamento de liberdade? Ah, eu posso fazer aquilo que eu quiser. Ok. Mas essa liberdade é uma liberdade perigosa. Por quê? Assim como você pode fazer aquilo que você quiser, os outros também podem fazer aquilo que eles quiserem. E aí nós encontramos um problema. Por quê? Nessa liberdade, onde você pode fazer o que você quiser, e nós já fizemos várias análises do ser humano, todo ser humano, ele pode fazer tanto as maiores bondades, como ele também pode fazer as maiores maldades. Você pode ver que um ser humano bom, ele em determinado momento, ou por algumas circunstâncias, ele pode fazer uma maldade, como também o inverso. Ser humanos maus, eles podem, em algum momento da sua vida, fazer alguma maldade. Então, essa liberdade quantitativa, ela é arriscada. Por quê? Porque você fica à mercê do outro.
Você não sabe, você fica inseguro porque você não sabe como o outro vai agir, ou aquilo que o outro pode fazer. E aí você sofre esse risco. E ao passo que nós temos uma outra liberdade, que é a liberdade qualitativa, onde a liberdade qualitativa, ela tenta fazer com que todas as liberdades, elas tenham uma limitação. Que limitação é essa? Você pode fazer tudo aquilo que não prejudique o outro. Então, essa liberdade, ela detém um parâmetro, ela detém uma limitação, onde você pode fazer tudo aquilo que você quiser, desde que você não prejudique o outro. E aí você começa a perceber que essa liberdade, a qualitativa, ela vem junto com outro elemento, né? Ou ela vem junto de outro valor. Essa liberdade, ela vem com segurança. Por quê? Porque você sabe que assim como você não pode prejudicar os outros, por sua vez, também não podem te prejudicar. Então, esse valor ou esse sentimento de liberdade, ele vem com outro valor ou com outro sentimento, que é o sentimento de segurança. Então, quando a lei ela visa proteger a liberdade, não é a liberdade quantitativa, ela visa proteger a liberdade qualitativa, a liberdade com segurança, onde cada membro da comunidade ele entende que é membro de um coletivo e aí ele tem que se amoldar ao coletivo. Claro que ele ainda vai ter as suas individualidades e essas individualidades vão ser respeitadas, mas ele também vai entender que ele está dentro de um coletivo e ao estar dentro do coletivo ele tem que respeitar os outros, que também fazem parte desse coletivo. E o outro é a propriedade, onde seria baseado na meritocracia, né? A pessoa se destaca e aí ela consegue seus méritos, ela consegue a sua propriedade. Pois bem, então dentro dessa finalidade da lei, a gente começa a encontrar, ou começa a analisar dois tipos de normas, né? As normas que são contra o indivíduo e as normas que são a favor do indivíduo. E aí você, num primeiro momento, você começa a achar estranho, né? Você diz, poxa, norma contra o indivíduo? Sim, você vai ter normas contra o indivíduo. Como assim, professor? Norma contra o indivíduo? As normas que são contra o indivíduo são aquelas normas que são limitadoras da sua liberdade. Por isso que ela advém essa conotação de contra. Exemplo, no seu relacionamento com as pessoas, você pode fazer tudo aquilo que você quer com as outras pessoas? Não, né? E aí, o que é que você pode fazer e o que é que você não pode fazer? Bem, o que é que eu posso fazer em relação às outras pessoas? Eu posso, no meu relacionamento com os indivíduos, eu posso conversar com eles, eu posso interagir com eles. Agora, o que é que eu não posso? Eu não posso fazer xingamentos, eu não posso fazer acusações sem provas, eu não posso ferir, eu não posso gerar lesões nos outros indivíduos e nem posso provocar a morte de outros indivíduos. Então, por isso que são normas contra o indivíduo. Que todo indivíduo vai ter que limitar a sua vontade, o seu desejo. E quem é que vai fiscalizar isso? É o Estado. Então, toda norma que for contra o indivíduo, ela é a favor do Estado. E você tem normas a favor do indivíduo, que realmente dão algum direito ao indivíduo. Exemplo, todos têm direito de fazer o Enem. Quem passa no Enem tem direito de quê? De se matricular. E ao se matricular, tem direito de cursar uma determinada graduação. E ao final, conseguir essa graduação e poder trabalhar nessa determinada área. Então, são normas também a favor do indivíduo. Então, por isso que a gente tem que fazer essas análises. Essa norma, a conotação dela é de ser a favor ou contra o indivíduo? Qual é o prejuízo e qual é o benefício para o indivíduo? E aí a gente começa a perceber. E na maioria das normas, o que acontece? Normas a favor do indivíduo, quem é que tem que prestar o serviço? É exatamente o Estado. Norma a favor do indivíduo é a educação. E o indivíduo, ele vai se educar sozinho? Não, né? Até discutiu há algum tempo
sobre os autodidatas, né? Você tem uma educação dentro de casa, onde os seus pais onde os pais poderiam se discutir se os pais poderiam prestar educação aos filhos. E o Estado, o Supremo Tribunal Federal, ele preferiu que essa educação ela fosse oriunda, fosse proveniente do próprio Estado. Estado no sentido formal, né? Então, ela veio uma norma contra o indivíduo, porque é uma norma favorável ao indivíduo, porque o Estado tem que lhe prestar serviço público, que é o serviço de educação, mas também é uma norma contra o indivíduo, porque proíbe que os pais sejam responsáveis por essa educação formal, né? Ou pela instrução dos seus filhos. A instrução tem que vir, exatamente, tem que partir do Estado, tem que ser oriunda do Estado. Tá certo? Então, seria o primeiro elemento, seria a primeira circunstância que a gente precisaria perceber. Onde essa norma, ela, por um lado, ela pode ser a favor do indivíduo e, por outro lado, ela vai ser contra o indivíduo. A saúde. O indivíduo também, se ele passar por algum problema na sua saúde, ele tem direito a ter atendimento pelo Estado e a ter um tratamento proporcionado pelo Estado. Principalmente no Brasil, onde o Brasil nós temos o SUS, né? O Sistema Único de Saúde. E nesse Sistema Único de Saúde, é dever do Estado prestar o serviço de saúde ao indivíduo, ao cidadão. Então, nesse ponto, nós vemos que é uma norma a favor do indivíduo, que ele vai receber algo do Estado. No caso, é exatamente o tratamento de saúde que ele necessita. Então, é uma norma a favor do indivíduo, que visa o bem para o indivíduo, e quem tem que prestar é o Estado. Então, por isso que ela é a favor do indivíduo e contra o Estado. E nessa análise, nós vamos continuar e vamos perceber também o seguinte, que essa legalidade, ela começa com uma ideia geral, que com o decorrer do tempo você vai especializando, você vai começando a perceber peculiaridades, você começa a perceber situações peculiares em relação a ela. Então, por isso que a gente precisa, para que a gente consiga entender melhor essa situação da legalidade, a gente passa e tem que passar por algumas reflexões, para que a gente possa efetivamente entender o que é essa legalidade, né? Como é que eu interpreto essa legalidade. E aí a gente traz um caso para vocês, caso esse de transparência administrativa. Então, qual é o caso? Vamos pensar o caso que um ato normativo editado pela administração pública obriga os órgãos e entidades pertencentes à administração pública a publicar informações detalhadas sobre a execução orçamentária. E o que é essa execução orçamentária? É exatamente aquilo que ele está aplicando nos seus orçamentos. Como é que ele está gastando dinheiro, né? E aí, na execução orçamentária, ele tem que dizer qual é a remuneração dos servidores, quanto é que ele paga para cada pessoa, quais são os convênios e contratos que esses órgãos e essas entidades possuem, e como é que eles estão, como é que está sendo o gerenciamento do dinheiro deles. E tudo isso você tem que entender como é que a administração pública ela tem que colocar essas informações, ou como é que ela vai gerar o acesso dessas informações ao público em geral, né? Ou seja, aos administrados, ao cidadão, que é exatamente o objetivo maior do Estado. Então, o que acontece? Então, existe esse dever de transparência administrativa. O Estado tem que fornecer essas informações. Mas aí, a gente começa a analisar algumas situações. Exemplo, a remuneração dos servidores públicos. Você entender quanto é que cada servidor ele ganha. Ok. Mas, ao passo que, para quem não faz parte da administração, seria algo bom para você fiscalizar, para o servidor ele pode ser ruim. Por quê? Aqueles servidores que eles ganham mais, hoje em dia, tem pessoas que ficam analisando, né? As pessoas analisam a vida das outras pessoas através, hoje em dia, das redes sociais, através daquilo que elas informam.
né? Buscam hackers informações confidenciais através de trolls. Então, as pessoas hoje em dia estão buscando meios de enganar as outras pessoas. E nesse enganar, pode ser para ludibriar, para conseguir dinheiro, pode ser para assaltar, pode ser para fazer algum ato violento. Então, essas pessoas, esses servidores que recebem as maiores remunerações, eles já ficam passíveis de ser alvos desses ataques, de ser alvos desses criminosos. Então, você divulgar o dado não é uma coisa simples. Você também tem que entender que esse servidor é um ser humano e que ele pode também sofrer, por conta da divulgação desses dados, ele também pode sofrer alguma consequência. Consequências essas podem ser positivas e consequências essas também podem ser negativas. Então, por isso que, embora a Constituição ela estabeleça a transparência dentro da administração pública, essa transparência ela tem que ser refletida para cada caso. Então, por isso que você precisa que essa determinação constitucional, ela, para ser posta em prática, ela vai precisar ser um pouquinho mais explicada. Essa explicada vem aonde? Ela vem exatamente em uma lei. E aí o que acontece? A gente vai analisar, essa determinação da Constituição Federal precisa ser estabelecida por lei. E se não tiver essa lei, como é que fica? Ou seja, eu não aplico? Ou aplico em determinado grau, em determinada forma? Mas nós vimos lá no princípio da legalidade, quando a gente começou a estudar o princípio da legalidade, nós vimos o quê? Que esse princípio dizia que dentro do setor público você pode fazer o que está na lei. Se não tiver lei, é como se fosse proibido. Então, enquanto não existir a lei, você não pode executar essa atividade. Por quê? Porque a lei ali, ela é exatamente o paradigma. Ou seja, ela é exatamente o ponto que vai ser utilizado para você interpretar se aquela atividade pode ser feita ou não. Então, por isso, a ausência dela faz com que a administração seja impedida de agir por conta própria. E aí ela tem que esperar até que saia essa lei. E a lei não depende só da administração pública. Por quê? Porque as leis são feitas pelo poder legislativo. E aí o que acontece? Você fica impedido de fazer a divulgação de dados. Então tem que se pressionar o legislativo para que o legislativo ele leve adiante a criação dessa lei para que você possa fazer exatamente essa divulgação. Certo? Vocês conseguiram entender o exemplo aqui que a gente está colocando para vocês? Pessoal, vou fazer aqui uma pausa. O Boiné está pedindo para explicar de novo sobre a liberdade quantitativa, né? Só abrindo aqui o parênteses e fazendo a explicação novamente aí da liberdade qualitativa, quantitativa e qualitativa. Quando você fala de liberdade quantitativa, você vai se preocupar com a liberdade dos seus atos ou com a quantidade dos seus atos. Quando você diz liberdade quantitativa, você está se preocupando com a quantidade dos atos que você pode fazer. E aí você quer fazer o quê? Somente uma parte desses atos ou quer fazer tudo? Você quer fazer tudo. Então, sempre que você falar a liberdade quantitativa, é porque você está se baseando na quantidade de atos que você pode fazer. E qual é a quantidade que todo ser humano quer fazer de atos? Tudo. Então, sempre que você fala liberdade quantitativa, você está, no caso, tentando convencer as pessoas que elas deixem você fazer tudo. Mas uma vida em comunidade, você pode ter essa liberdade quantitativa? Seria apropriado? Não, não seria apropriado. Então, então a liberdade quantitativa, ela não é possível dentro de uma coexistência, dentro de uma convivência. Então, diante dessa situação, o que é que eu faço? Eu não tenho liberdade nenhuma? Também não pode. Então, eu não posso nem ter liberdade para fazer tudo o que eu quiser, mas também eu não posso acabar com essa liberdade. Porque o ser humano, ele tem a necessidade de ser livre.
E aí, quando você vai, depois, quem tiver a oportunidade, e analisar o direito de liberdade, ele é gigantesco, né? É a liberdade de pensar, de agir, de realizar culto, é a realidade para você imaginar. Então, essa gama, o ser humano, quando você analisa o tema liberdade, você vai analisar o valor liberdade do ser humano, você vê que ele é gigantesco, ele é enorme. Né? Então, o ser humano ele não pode nem ter toda a liberdade que ele quer e nem ficar sem nenhuma liberdade. Então, você precisa de um ponto de equilíbrio. Por isso que surgiu esse conceito da liberdade qualitativa, onde essa liberdade ela não vai ser mais absoluta, ela não vai ser mais total, ela vai ser dentro de um parâmetro, ou seja, dentro de um limite. E aí, como é que eu sei esse limite? Porque você vai tentar conjugar o valor liberdade com outro valor, que é o valor segurança. Tá certo? Entendeu agora, Boiné? Bem, como você não pode, a gente vai ter que continuar, tá bom? Ah, ok. Então, voltando lá à nossa análise do princípio da legalidade, né? Então, no princípio da legalidade, a gente vê exatamente essa necessidade de você ter a lei para ela servir de parâmetro daquilo que você pode ou não fazer, inclusive daquelas determinações constitucionais, porque muitas vezes, para você pôr em prática, você precisa de parâmetros para você colocar em prática, né? E aí, por isso que surgiu, dentro dessa transparência administrativa, esses conceitos. Há o conceito de transparência passiva e transparência ativa. O que é a transparência passiva? É a informação é demandada pelo indivíduo com menção expressa à lei regulamentadora. Ou seja, é o próprio indivíduo que exige da administração pública aquela determinada informação. E a administração pública ela pode negar a informação? Não, ela tem que prestar. Então, por isso que é a transparência passiva. A transparência passiva é quando alguém da comunidade cobra do Estado. Então, quando a pessoa cobra do Estado, o Estado tem que informar. Então, o Estado aí está do lado passivo. Está do lado passivo por quê? Porque ele vai ser cobrado com demanda, ele tem que responder à demanda. Transparência passiva. E, de outro lado, nós temos algumas circunstâncias onde você tem a transparência ativa. E o que é a transparência ativa? Onde o Estado ele já tem a obrigação de divulgar, de fazer a divulgação. A própria norma, ela estabelece que o Estado tem que fazer a divulgação de determinados atos. Então, aí é uma transparência ativa, por quê? Porque o Estado ele não precisa ser compelido, ele não precisa ser provocado. Ele, de antemão, sem ninguém pedir, ele já tem que fornecer a informação. São nesses dois casos aí que a gente colocou para vocês. Do artigo 39, parágrafo 6º da Constituição Federal e do artigo 165, parágrafo 3º da Constituição Federal. No parágrafo 6º do artigo 39, ele determina que todos os poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, devem publicar anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Então, ele já devia dizer, olha, um servidor X, ele não diz qual é o servidor, mas ele diz, ó, o magistrado de sua carreira recebe tanto. Quando ele vai evoluindo na carreira, os valores que ele pode perceber são esses. Então, ele diz quanto é que aquela pessoa, quanto que as pessoas nos cargos elas podem ganhar, mas não diz, não é obrigado a dizer especificamente quanto é que aquela pessoa X ela vai ganhar. Posteriormente, veio uma lei de acesso à informação e ela especificou, e hoje em dia existe a obrigação de você dizer quanto é o valor que cada pessoa está recebendo do Estado. Já o outro caso, né, do parágrafo 3º do artigo 165, estabelece, e aqui é só para o Poder Executivo, não é para os três poderes, é só para o Poder Executivo. E o Poder Executivo, ele publicará a cada bimestre, ou seja, a cada 2 meses, um relatório resumido da execução orçamentária, ou seja, dizendo como é que está sendo o gasto público, como é que eles estão gastando o nosso dinheiro. Então, você começa a ver que aquela ideia geral de transparência, estabelecida na Constituição, paulatinamente, ela vai sendo posta em prática. Agora, ela vai sendo posta em prática de acordo com cada caso, né, com cada circunstância.
E aí você começa a perceber hoje em dia toda a amplitude desse princípio da legalidade, que ocorre dentro da administração. E aí o que acontece? Se a gente analisar a transparência administrativa, essa exigência de transparência administrativa que é feita pela Constituição brasileira, nós vamos ver que a regra geral está prevista onde? No artigo 5º, inciso 33 da Constituição. Mas esse artigo 5º, inciso 33, ele é uma norma genérica, então precisa ser especificada. Como é que a administração pública vai fornecer esses dados? Então, surgiu, primeiramente, a lei número 11.111, em 2005, e depois essa lei foi substituída por outra, que é a lei 12.527, de 2011, que é a lei de acesso à informação, que explica como o Estado ele vai fornecer os dados, explica como é que o cidadão, as pessoas que estão fora do Estado, podem ter acesso a esses dados, né? Qual é a diferenciação, né? A lei 11.111 de 2005, ela cuidou apenas da transparência passiva. Já na lei 12.527 de 2011, você trata das duas coisas, né? A transparência ativa e a transparência passiva. O decreto 5.402 de 2005 e a portaria interministerial número 140 de 2006, elas criaram, baseado no artigo, mais especificamente na linha A do inciso 6 do artigo 84 da Constituição Federal, que trata das prerrogativas, das atribuições do Presidente da República, o portal da transparência do Poder Executivo Federal, e passou a veicular lá as informações mais detalhadas e atualizadas daquilo que precisava ser feito, que tratou exatamente da transparência ativa. Nós já tínhamos uma regulamentação de transparência passiva, mas ainda precisávamos dessa regulamentação da transparência ativa. Então, você viu que nos dois casos, para explicar qual é toda a percepção, qual é toda a ideia de transparência dentro da administração pública, foi necessário o quê? Fazer leis. E essas leis vieram exatamente dar os contornos do que é que a administração tem que informar e aquilo que ela não precisa tanto informar. Por quê? Porque tem determinadas informações que são necessárias para a gestão da economia, então nem tudo pode ser informado. Na gestão da segurança, né? Então, são imperativos da segurança nacional ou que são necessários para a gestão. Então, tem algumas coisas que o Estado ele continua a poder omitir, pelo grau de importância que ele tem, para que você consiga efetivamente gerenciar a sua comunidade. Certo? Bem, e aí nós voltamos à finalidade, né, do princípio da legalidade. E aí a gente gera essa reflexão. O princípio da legalidade é, antes de tudo, uma proteção contra as restrições à liberdade. A restrição pode vir, mas ela não pode vir de qualquer maneira, né? Ela tem que obedecer a determinados parâmetros. E a legalidade, ela também não pode ser um obstáculo à ampliação da esfera de direitos e liberdades do indivíduo. Que tem que ser proporcionada, essa ampliação, porque as pessoas têm que ter o direito de se mover, ela tem que ser proporcionada pelos atos do Poder Executivo, que vão disciplinar e organizar o funcionamento dos seus órgãos. Então, qual é a visão? Que o Estado ele tem que funcionar, mas o funcionamento do Estado não pode prejudicar o cidadão. Ele tem que ajudar o cidadão a se desenvolver. Esse é o entendimento. Essa é exatamente a visão que nós temos a respeito de como a lei tem que agir dentro da administração pública. Tá certo? E aí, quando a gente fala no princípio da legalidade, também tem que entender o chamado princípio da reserva legal. E o que é esse princípio da reserva legal? Então, você está reservado à legalidade. O que é que significa você estar reservado à legalidade? O que é que significa isso? Reserva legal. A reserva legal também é entendida como estrita legalidade. E como é que eu entendo essa reserva legal? Né? Ou seja, é que aquele determinado assunto, aquela determinada matéria, aquele determinado conteúdo, ele só pode ser tratado por lei.
Lei essa que é concebida no seu sentido formal. E qual é o sentido formal? Ela tem que passar por um procedimento dentro do legislativo e, posteriormente a esse procedimento, ela tem que ser sancionada, ela tem que ser avaliada pelo executivo, para que ela possa ser colocada dentro do rol de normas do Estado, que é chamado de ordenamento jurídico, e possa ser efetivamente cobrado das pessoas. E quando você fala em reserva legal, ou seja, só pode ocorrer mediante lei, essa reserva legal ela é indelegável, ou seja, ninguém pode fazer. E aqui, para vocês começarem, na verdade, a gente não está fechando questão sobre o princípio da legalidade, né? Mas a gente está exatamente dando para vocês nortes, para que vocês consigam entender melhor o que é esse princípio da legalidade e a importância dele para a administração pública. A gente está colocando aí para vocês esses dois exemplos aí de reserva legal absoluta, ou seja, que você tem que entender a lei, quando a norma fala, como sendo no seu sentido formal, somente um ato do legislativo que depois é avaliado pelo executivo. E só depois, com a aquiescência dos dois, é que ele ingressa dentro do nosso ordenamento jurídico. Aí você tem o caso da remuneração dos servidores públicos, né, que está submetido à reserva legal absoluta, e a criação de cargos públicos, que também está submetida à reserva legal absoluta. Nós temos também exceções à regra, né, que são chamadas reserva legal relativa. E o que é essa reserva legal relativa? Onde ela permite que alguns atos normativos eles sejam proferidos por outras instâncias, né? Ou seja, alguns atos normativos eles sejam feitos de formas diferentes. Ou seja, nem sempre a norma precisa vir do legislativo. Ela pode vir de outros poderes. Aqui, nessa reserva legal relativa, nós verificamos, quando você for estudar lá direito tributário, você pode ver que alguns impostos, ele tem finalidade não fiscal, ou seja, de arrecadação, mas ele tem finalidade extra-fiscal. Finalidades que vão além da arrecadação. No caso de impostos que têm correlação com a economia. Esses impostos que têm correlação com a economia, então, a fixação de qual valor vai ser cobrado, baseado na alíquota, ele vai depender. Então, digamos, você tem um período em que a indústria nacional ela não está conseguindo baixar seus preços e está chegando para produto estrangeiro com preço muito baixo, que está prejudicando a indústria nacional. Então, o que é que o Estado pode fazer? Como nesse caso aí ocorrem importações, ele aumenta o imposto de importação. Outros períodos em que a indústria nacional está fortalecida e está conseguindo vender produtos no estrangeiro, mas aí entrou outro país que também está conseguindo baixar os preços. Então, o que é que o Estado pode fazer? Baixar o imposto de exportação, para ajudar essa indústria nacional a vender seus produtos lá fora, a gente aumentar a nossa balança comercial. Então, por isso que você vê que existe a previsão, a regra geral da reserva legal absoluta, mas também existem exceções, que seria a reserva legal relativa, onde você vai aplicar não obrigatoriamente é só a lei de distrito, mas pode ser qualquer tipo de norma, ou outro tipo de norma aplicada ao caso. Tá certo? Fazendo aqui outra pausa na nossa explanação, o Jorge perguntou o que se refere ao artigo 165, se só serve para a União. Não. O artigo 165 é porque é o seguinte, vocês estão vendo direito administrativo. Vocês vão ver posteriormente que o poder público, para se manter, ele precisa de finanças. E essas finanças, ela tanto engloba a arrecadação, ou seja, como é que ele consegue dinheiro, como é que ele gerencia esse dinheiro e como é que ele gasta esse dinheiro. Tudo isso daí, o Estado ele não pode fazer de qualquer maneira, né? E ele não pode ser amador. Ele tem que fazer tudo isso de maneira organizada, ele tem que ter uma organização. Por isso que dentro do direito surgiu um ramo chamado direito financeiro. Esse direito financeiro, ele lida exatamente com o gerenciamento de todos os recursos públicos, que vai desde o momento de você conseguir o dinheiro até o momento que você gasta esse dinheiro. Esse ramo do direito é chamado de direito financeiro, certo? Esse ramo do direito, ele é chamado de direito financeiro. E esse direito financeiro, o que é importante
que você saiba dele, do direito financeiro, é que ele tem leis, além dele ter uma lei geral, que é a Lei 4.320, ele ainda tem leis específicas. E todo ano aqui no Brasil, pelo menos, se fala muito neles, né? Que é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LOA, Lei Orçamentária Anual, e o plano, né? O plano plurianual, que envolve 4 anos, né? Que ele é um plano feito para 4 anos na frente daquele determinado governo, o PPA, exatamente. Então, você tem esses três tipos de leis. Quando vocês estiverem avançando um pouquinho mais na graduação de vocês, vocês vão ter aqui, dentro do curso de administração, uma disciplina chamada de direito orçamentário. E nesse direito orçamentário, o nome da disciplina é orçamento público, onde você vai lidar com o orçamento, onde basicamente você lidando com o orçamento, você está lidando com a Lei 4.320. E aí você vai entender exatamente essa exigência do artigo 165. Porque o artigo 165 está dentro dessa visão. Porque você vai tratar da execução orçamentária, ou seja, como é que você executa esse orçamento, como é que você executa esse planejamento de todo o gerenciamento das finanças públicas, ou seja, o gerenciamento de todo o dinheiro público. Tá certo? Bem, Jorge, eu não posso descer a minudências, mas essas aí seriam as informações gerais para que você tenha uma noção do que é isso. E esse artigo 165, embora ele esteja na Constituição Federal, ele é repetido, porque tem um princípio chamado princípio da simetria, ele é repetido tanto para os estados, nas constituições estaduais, como também nos municípios, nas leis orgânicas municipais, certo? Ele vigora aqui no Brasil para todos os entes políticos, essa obrigatoriedade aí da execução orçamentária. Tá certo? De nada, Jorge. Então, vamos continuar aqui a nossa análise, né? Outro caso que a gente coloca aqui para vocês é a criação de um órgão público, né? E aí a gente vai fazer análise a nível federal, mas também vale para os níveis estaduais e municipais e até para o Distrito Federal. O artigo 61 da Constituição Federal Brasileira estabelece que a iniciativa para você fazer leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional. E também pode caber ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. E aí o que acontece? A Constituição, ela vai tratar dos casos específicos, ou seja, aqueles casos, porque ele colocou várias pessoas que podem ter a iniciativa da elaboração de leis. E aí ela vai tratar de algumas iniciativas. Nessas iniciativas, ela trata exatamente da iniciativa do Presidente da República. Logo no parágrafo 1º do artigo 161. E no parágrafo 1º ele estabelece: são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, o aumento de sua remuneração. Inciso 2. Dispõe sobre servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. E, no inciso E, na linha E, perdão, ele estabelece criação e instituição de ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. Então, a rigor, quem pode fazer lei para criar ou extinguir ministérios ou órgãos da administração pública é o chefe do Poder Executivo. A nível federal, o Presidente da República. A nível estadual, os governadores do Estado. E a nível municipal, os prefeitos. Né? No parágrafo 2º, ele estabelece já uma segunda situação, né? Quando a iniciativa for dos cidadãos. Aí nós chamamos de iniciativa popular, porque é uma iniciativa que é oriunda do povo. E aí o parágrafo 2º ele estabelece: a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. E aí a gente deixa uma tarefa de casa, né? Quanto é hoje 1% do eleitorado nacional? Vocês sabem?
eu não vou responder, vai ficar como tarefa de casa, tá certo? Mas esse 1% ele não pode vir de um único estado, né? Ele tem que vir pelo menos de 5 estados. Então, por isso que ele diz, 1% do eleitorado nacional distribuído pelo menos por 5 estados da federação, onde em cada estado você tem que ter, no mínimo, 0,3 décimos, 0,3% dos eleitores de cada um deles. Ou seja, uma pessoa sozinha não pode ter uma iniciativa popular. Ou seja, não pode propor a lei. Então, ela tem que juntar outras pessoas, e aí ele coloca os percentuais, né? 1% do eleitorado nacional, que tem que ser dividido em 5 estados, e em cada estado você não pode ter menos de 0,3% dos eleitores daquele determinado estado. Porque existem estados grandes, mas também existem estados pequenos. E aí, para você tentar ter uma proporcionalidade, né, aquela ideia de proporcionalidade que a gente falou anteriormente, você está aplicando aqui. Por isso que a lei de iniciativa popular, ela estabelece esse parâmetro, né? Ou seja, a iniciativa popular, ela estabelece esses parâmetros. Pois bem, de todos eles, vamos pegar exatamente o artigo 84, inciso 6, que foi relatado lá no parágrafo 1º do artigo 61. Compete privativamente ao presidente da República, inciso 6, dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. Então, você vê aqui que o artigo 84, enquanto o artigo 61 está dizendo que o presidente ele vai propor leis sobre esses assuntos, sobre cargos públicos e funções e sobre criação e extinção de ministérios, o inciso 6 do artigo 84, na sua linha A, ele está dizendo que ele pode extinguir órgãos públicos e na linha B, ele pode extinguir funções ou cargos públicos, desde que sejam vagos. Então, veja bem, no artigo 84, inciso 6, ele não está falando em lei, ele está falando em decreto. No artigo 61, ele está falando em lei. Professor, não é contraditório? Não, não é contraditório. Por quê? Você tem que perceber as especificidades, ou as peculiaridades de cada caso. Lá no artigo 61, ele está cuidando da máquina administrativa, e nesse cuidado da máquina administrativa, você tem que ver se ele está aumentando ou diminuindo a despesa. Se ele diminui a despesa, ele está economizando. Economia é boa ou ruim? É boa. Então, para o presidente da República economizar dinheiro, ele pode tomar atitudes sem precisar de lei. Quando ele extingue o órgão público, em vez de ele estar aumentando a despesa, ele está diminuindo. Quando ele extingue uma função ou cargo público, quando está vago, ele não está criando despesa, ele está diminuindo a despesa. Então, sempre que ele economizar, não precisa de lei. Ele pode fazer direto por decreto, porque a Constituição autoriza. Então, o fundamento do decreto está na Constituição. Agora, quando ele vai mexer na máquina pública, tanto com cargos, ou funções, ou empregos, ou com a própria organização da máquina pública, e vai gerar um incremento de despesa, um aumento de despesa, ele vai gastar mais dinheiro, ele precisa obrigatoriamente passar por lei, porque o legislativo ele tem que regular, ou seja, o legislativo ele tem que tentar equilibrar aquela atividade do executivo. Quando ele vai economizar, não precisa nem passar pelo legislativo, ele já pode fazer direto mediante o decreto. Tá certo? Pessoal, entendido essa situação aqui do princípio da legalidade, vocês conseguiram compreender? Princípio da legalidade? Ok. Obrigado aí pela informação de vocês. Obrigado. Então, vamos aqui retornar, então, já que vocês entenderam o princípio da legalidade, nós vamos entrar e começar a tratar do princípio da moralidade. Né? Então, o princípio da moralidade, a primeira coisa que você pensa é na moral. Né? E nós vimos também lá na Instituição de Direito Público e Privado que moral é diferente de direito. Ou a norma moral é diferente da norma jurídica. Né? São duas coisas distintas.
E aí você começa a pensar, o que é que significa, então, moralidade? Certo? E a melhor forma de você refletir é você ter pelo menos alguns embasamentos, para você poder refletir em cima desses embasamentos. Por isso que a gente está colocando aqui para vocês esse julgamento aqui que foi feito pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então, esse julgamento aqui é uma ação direta de constitucionalidade, é a ação direta de constitucionalidade número 12, ADC, que é a ação direta de constitucionalidade. A número 12, que foi proposta em 1º de setembro de 2006, o STF, ele se pronunciou, onde o STF ele foi chamado a se pronunciar sobre uma resolução do CNJ. O que é o CNJ? É o Conselho Nacional de Justiça. E o que foi que o CNJ fez? Qual foi a resolução que ele fez? Ele proibiu o nepotismo no Poder Judiciário. O que é isso? Que dentro do Poder Judiciário se contratasse parentes de juízes e magistrados. Certo? Mas aí o que acontece? O CNJ, ele fez essa resolução sem ter lei disciplinando a matéria. Então, qual foi o entendimento das pessoas que foram prejudicadas, ou seja, dos juízes, dos magistrados, e aquelas entidades coletivas que tratam dos juízes, dos magistrados? Foi entrar exatamente com ação para tratar da constitucionalidade. Por quê? Porque o que se visou, a finalidade que você tinha era exatamente essa. O CNJ, ele podia fazer uma norma sem ter lei sobre o assunto, e aí o STF ele se pronunciou. E aí a gente colocou aqui qual foi o pronunciamento do STF, né? No rigor dos termos, as mesmas restrições já impostas pela Constituição de 88, dedutíveis dos republicanos princípios da impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da moralidade, você pode tirar o nepotismo. Ou seja, o STF, ele disse que a proibição de nepotismo não precisava de lei específica. Por que a proibição de nepotismo não precisava de lei específica? Porque ele já era oriundo desses princípios. Ou seja, o nepotismo ele poderia ser deduzido desses 4 princípios: impessoalidade, eficiência, igualdade e moralidade. Então, com isso, o ato do CNJ, ou seja, essa resolução do CNJ, extraindo diretamente desses princípios, ele podia, sim, fazer essa exigência, por quê? Porque não era nenhuma inovação, já estava dentro do ordenamento jurídico baseado nos princípios. E aí fazer a restrição de acesso a cargos públicos dentro do judiciário, exatamente baseado no grau de parentesco, que é exatamente o nepotismo. E veja que, se você analisar aqui essa citação aí de Rezende, de 2014, você vai analisar exatamente isso, que não, esse daí não é o único julgamento, mas ele é um dos julgamentos do STF que dá importância aos princípios. Ou seja, que as pessoas veem que aquele princípio ele não é uma coisa geral, não é uma coisa que está solta, mas ele tem suas especificidades, tá certo? Inclusive, o autor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele nos dá essa informação sobre o princípio da moralidade, né? Qual é a ideia que ele nos traz para a gente começar a refletir sobre o que é essa moralidade, né? O que é essa moral administrativa? Então ele diz, segundo os cânones da lealdade e da boa-fé, cânones você também pode interpretar aqui como sendo princípios, tá certo? Os princípios da lealdade e boa-fé, a administração pública deverá proceder em relação ao cidadão, em relação aos administrados, com sinceridade e lanheza, né? O que é essa sinceridade e lanheza? Tem que tratar bem, de forma honesta, né? A sinceridade aqui está no sentido bastante de honestidade, sendo proibida a qualquer pessoa que faz parte da administração pública um comportamento astucioso, malicioso. E
o que é esse comportamento astucioso ou malicioso? Tentando confundir, dificultar ou minimizar o exercício do direito por parte do cidadão. Ou seja, ele prejudicando o cidadão, mas tentando dar a entender que ele está beneficiando, mas de fato ele está prejudicando. Então, isso já é um ponto de moralidade. Então, qualquer pessoa que faz parte da administração pública, ele não pode atuar para prejudicar. Ele sabe no seu íntimo que está prejudicando, mas ele tenta dar uma conotação que está ajudando. Não pode. Isso daí não é assento dentro da administração. Porque ele faz uma coisa, mas diz outra. Para quê? Para que as pessoas acreditem não no que ele faz, mas no que ele diz. Isso é errado. Então, esse movimento da administração pública está errado. Então, você tanto tem que fazer, como também você tem que dizer de acordo com aquilo que você está fazendo. E aí você não pode, em nenhum momento, prejudicar o cidadão, a não ser naquelas... Aliás, você não pode cobrar determinadas condutas rígidas ou de sacrifício extremado ao cidadão, a não ser em tempos de crise, a não ser em situações que sejam autorizadas pela própria legislação. Tá certo? Então, é isso que o princípio da moralidade ele começa a refletir, nos gerar essa reflexão. E o Celso Antônio Bandeira de Mello, ele foi mestre nisso daí, né? Em nos mostrar essa oportunidade dessa reflexão. E aí a gente deixa essa atividade aí de moralidade para que vocês possam fazer aí para a próxima aula. Certo? Como é que fica interpretado a moralidade nas nomeações políticas? Como é que você analisa essa moralidade administrativa dentro das nomeações para cargos públicos, né? Primeiro, analisar o caso de Lula em 2016. Isso daí foi bastante falado, né? Onde estava prestes o ex-juiz Sérgio Moro, estava prestes a prender o Lula nos processos que ele tinha, que estava tramitando lá em Curitiba e que estavam sob a competência dele. E aí o Lula, para fugir da atuação do ministro Sérgio Moro, tentou se negociar para ele conseguir um cargo de ministro. Por quê? Porque os ministros são julgados por outra esfera judiciária. Então, para ele tentar escapar, tentou-se fazer a nomeação. Foi impedida na época, né? Aí vocês podem... O que é que a gente quer aqui? É você fazer a pesquisa. O que foi esse caso do Lula? Quais foram todas as suas conotações? Depois ocorreu um outro caso, que foi o caso do Moreira Franco, também na Lava Jato, né? Só que aí já foi outro juiz que iria decretar a prisão dele, e aí ele também foi nomeado para um cargo que é status de ministro, para ele também fugir daquele juiz de primeiro grau e ir para outra instância judiciária. E, por fim, o problema da Cristiane Brasil. Aí a Cristiane Brasil não foi o problema da Lava Jato, né? Foi o problema que ela iria assumir um ministério, mas ela ia assumir um ministério que ela mesma já praticava coisas contra aquilo que ela iria fazer dentro do ministério. E ocorreu já no outro ano, em 2018. Então, é importante que a gente analise esses três casos. O do Lula de 2016, o do Moreira Franco de 2017 e da Cristiane Brasil de 2018. E o que é que a gente queria pedir para vocês? Que durante essa semana vocês, primeiro, descobrissem e conhecessem os casos, né? Você tentasse analisar o que de fato aconteceu e quais são os argumentos prós e contras daquilo que aconteceu. E você tomar um posicionamento, né? 2, você manter sua neutralidade e imparcialidade para tentar avaliar os casos de per si, se todos eles foram errados, se todos eles foram certos, mas primeiro você tem que avaliar sem buscar a emoção, tratar só da racionalidade. E 3, você vir preparado para defender qualquer um dos casos. Ou você defender que estão corretos ou que estão errados, os procedimentos, né? E aí você vai debater com outros colegas se
essas situações que aconteceram foram certas ou erradas. E tem um terceiro para decidir se aquele seu pensamento, se aquela discussão, o que foi que ele interpretou. Se a atividade foi certa, foi errada e por que aconteceu. Tá certo? Ok? Pessoal, nós esperamos que vocês tenham entendido aí o princípio